Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Beleza? Fabrício, tudo bem? Joaquim, Cauã, Renan, estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Vocês fizeram os exercícios? Eu passei alguns exercícios na aula passada. Eu recebi um aí, deixa eu até dar uma olhada aqui. Foi do Renan. Eu recebi do Renan. Tem mais alguém? Beleza, Renan? Não. Tem alguém que está tendo alguma dificuldade para fazer? Alguma dúvida? Nenhuma? Tem alguma dúvida, Fabrício? Não. Então eu aguardo aí. Quais? Quais, ô Joaquim? Quais que você tem dúvida? Pode falar qual é que você tem dúvida, que eu já te falo. São 8 questões, né? 10 questões. As 3 últimas é pesquisa, né? Certo, Joaquim? A 8, a 9 e a 10 é pesquisa. Só a 10? A 10 é uma pesquisa. Pesquise, olha lá, ó a pergunta. Pesquise na internet, né? Se é possível alterar o idioma padrão do Windows. E se for, você vai dizer aí. É uma pesquisa. Mais alguma? É interessante pesquisar e colocar o resultado da pesquisa, e automaticamente você acaba, através da pesquisa aí, aprendendo, tirando algumas conclusões importantes. Mais alguma, Joaquim? Professor, eu tenho uma dúvida na 7. Qual é a diferença entre uma conta de adulto e uma conta de criança? Mas, para mim, eu não entendi isso direito, não. Que, de repente, tipo, quando eu era criança, eu usava tipo, a mesma conta que meu pai. Conta de adulto, conta de criança. O Windows aí, ele tem algumas limitações, principalmente o Windows 10. Tem alguns recursos aí que você pode limitar, configurar a máquina, que era um recurso que algumas versões do sistema operacional
Aí não existia. Você pode configurar, eu não quero que a criança acesse esse site. Eu não quero que faça isso. Você vai definindo regra, entendeu? Tem alguns sites que são muito... Ou pesquisa, você pode configurar a conta para ela não exibir, não deixar entrar em algumas coisas, entendeu? Algumas coisas são muito pesadas para a criança, né? E a internet brasileira aí, ela é muito livre, né? E essa liberdade não é bom para a criança. Então, a diferença seria essa. A conta adulta, ela é totalmente liberada. A criança, ela já é toda limitada. Você pode fazer um controle, que é o controle chamado de controle dos pais, né? E aí você vai fazer a conta. Hoje em dia quase tudo tem isso, né? Até arquivo em nuvem, uma série de coisas já tem esse controle. Eles entendem que, por causa de alguns crimes, né? Pedofilia, algumas coisas na internet é muito prejudicial a uma criança. Então, é essa a diferença. A conta adulta, ela é totalmente liberada. Mas a criança tem esse controle dos pais. Mais alguma outra dúvida? Não, pastor, foi quanto parece mesmo. Deu para entender? Exatamente. Deu? Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Cauã, Renan, Não. mais alguém? Não? Tá. Não. Então, me envie os exercícios, tá? Na aula de hoje, o tema da aula aí é particionamento, o modo UFI e o modo Legacy. Seria esse o tema. Tá? Nós estamos entrando aí na aula número 5, que é esse tema. A princípio, o que é importante dentro dessa introdução vocês entenderem? O que é isso? Né? Interessante entender o que é particionamento, o que é essa UEFI e o que é o modo Legacy. Então, dentro dessa introdução, ele dá uma definição dessas informações. Ele fala que sistemas de arquivos, que a definição de sistema de arquivos é a estrutura lógica que permite o sistema operacional controlar o acesso ao disco. Então, sistema de arquivo é o controle que o sistema operacional faz aos dados que estão gravados na HD, no meio de armazenamento. Entendeu? O que grava dentro de um HD, dentro de um pendrive, dentro de um cartão SD do celular? Guarda-se pastas, arquivos, fotos em geral, que é arquivo, né? Então, o Windows ele tem um controle desses dados. Então, o sistema operacional ele controla, ele tem um controlador, que é um programa incorporado dentro do Windows, que vai controlar. Então, essa é a definição
de sistema de arquivo. É uma estrutura lógica, é um programa dentro do Windows que permite o sistema operacional controlar o acesso aos discos. Eu só controlo o disco se eu... Qual que é a finalidade de um controle do disco? Para controlar os arquivos, as pastas, tudo que eu coloco dentro desse disco. Deu para entender o que é um sistema de arquivo? Ficou claro? É super importante esse controle, porque todo o equipamento, notebook, smartphones, né, netbook, computadores, precisa de um meio de armazenamento. Ele depende do meio de armazenamento. Sem o meio de armazenamento, que são esses discos que ele está falando nessa introdução, essas HDs, né? Para quem nunca viu uma HD de computador, vou mostrar para vocês aí. Um HD de notebook primeiro. Seria isso aí. Tá vendo? Ela é menorzinha, tá vendo? Ó, é aqui que são esses discos que ele está falando aí, né? Que é o que o sistema de arquivo controla, né? Que é esses dados que esse programa controla, que é os discos, né? Então, aqui, ó, HD de notebook, tem HD de computador também. Ó, isso aqui é HD de computador. Então, é aqui que o sistema de arquivo controla. Ele controla os dados que são gravados nesse disco. Os discos até eram chamados de discos rígidos, né? Por causa que aqui ele tem esse disco, que ele roda e esse bracinho aqui, ó, ele lê, né? Ele lê os dados, então tudo é gravado aqui dentro. Certo? Então, essa aqui é a HD, é os discos. Então, o SO, o que é um SO? É o sistema operacional. É o programa que controla o funcionamento da máquina, né? E controla esse armazenamento. Sabendo onde colocar, então ele controla. Saber que faz o processo de demonstrar onde colocar cada informação, né? Como um armário, né? Como um armário. Normalmente, lá um armário tem um lugar lá de você colocar os copos, um lugar onde colocar a panela. Então, tem o objetivo de organizar. Então, cada sistema operacional trabalha com um tipo de sistema de arquivo. Não é igual, né? Quando eu trabalho com o sistema operacional Windows, ele é um sistema de arquivo. Quando eu trabalho com Linux, é outro sistema de arquivos. Então, alguns trabalham com mais de um disco, é fato, podendo ser instalado em mais de um sistema e lendo vários outros, ou podendo ser instalado num sistema e lendo outros. Os sistemas mais famosos são da família Windows.
Então, o sistema de arquivo, a gente já viu que é o sistema que controla esses dados gravados na HD. E cada um vai fazer o controle dos dados que estão nessa HD, até mostrando a foto aí, onde fica guardados os dados no computador. Só que, igual ele está falando dentro da introdução, cada sistema é diferente. Se eu estou usando o smartphone, o Android ele tem um sistema próprio que vai ler o HD de maneira única, que não é compatível com Windows. Por isso que todo equipamento que se utilize um sistema precisa ter um sistema, só relembrando aí que é o sistema que faz essa comunicação entre o usuário e o equipamento, né? É o sistema operacional que faz isso. E quando eu estou com o sistema operacional, ele tem um sistema propriamente dele, que é a FAT16, FAT32 e a NTFS, que são esses sistemas que controlam, esses programas que controlam os dados da HD. Toda vez que eu estou instalando o Windows lá, eu preciso desse sistema para acessar os dados. E o acesso aos dados da HD é fundamental. Não tem como eu entrar em nenhum aplicativo sem acessar os dados da HD. Então, constantemente está se utilizando esse sistema de arquivo aqui. Entendeu? Porém, existem vários outros sistemas de arquivos, como o FAT12, que está obsoleto, sendo usado apenas nos já passados da hora da morte, os disquetes. Também temos os sistemas operacionais Linux-like, o sistema de arquivo também, que é completamente diferente, né? Eles não são compatíveis ao do Linux, que é o ext3, ext4, RAIDS FX, que está com desenvolvimento parado, o XFF, o JFS e mais alguns outros. A formatação, então a gente falou do sistema de arquivo e ele começa a falar de uma coisa que é super importante também, que é a formatação que está ligada a esse sistema de arquivo. A formatação feita atualmente é chamada de formatação lógica, porque apenas trabalha com estruturas lógicas do disco, sem interferir no hardware. Toda vez que vocês verem a palavra lógica é porque ele está querendo dizer programa, software, aplicativo, né? Todo aplicativo ele tem características. Por exemplo, eu tenho aplicativos, tipos de softwares aplicativos, são tipos de programas que faz uma coisa específica. Existem programas do tipo sistema operacional, que é o que a gente está estudando. E existe o tipo de software chamado linguagem de programação. Certo? Então, cada software tem a sua característica. Então, quando eu faço algumas formatações, ele não vai mexer com a peça.
ele vai mexer com a parte lógica, com o sistema de arquivo, certo? Ele vai falar de uma questão que tem o nome formatação. Formatação, que é? Formatação é você apagar os dados. Essa é uma pergunta que muitos técnicos não sabem responder, mas é importante vocês saberem. Formatação não é reinstalar o Windows. Reinstalar é uma coisa, formatar é outro trabalho. Formatar é apagar. Reinstalar é eu fazer uma cópia dos dados para dentro do HD, que é feito no ato da instalação. Por que que as pessoas se confundem ao falar de instalação e ao falar de formatação? Porque os processos são feitos juntos. Quando você vai fazer a instalação, automaticamente é feito também a formatação e o próprio particionamento, né? Que a gente vai ver um pouco mais na frente, hein? Então, formatação, o que é? Se não é instalar. A formatação é apagar tudo. Sabe aqueles dados que eu falei, dessa HD que vocês estão vendo a foto na tela aí? Existem dados que ficam gravados aí dentro. E quando eu formato, eu estou apagando tudo. É claro que por mais que você formate, tem meios que conseguem recuperar esses dados. Posso apagar os dados, que existem softwares que vai de forma mais profunda nos dados e consegue recuperar. Certo? Então, além de apagar tudo, pode ser apenas uma consequência que nem acontece na real. No máximo, o que é apagado são os apontamentos para os arquivos, que só serão apagados realmente quando algo for gravado por cima deles. Então, a questão correta de falar, os dados ficam um em cima do outro, empilhados. Você apaga, no caso, quando você faz a formatação e joga um dado em cima do outro. Formatação, ele vai dar outras características aí de formatação. Ele vai continuar falando sobre a formatação, e ele fala que a formatação é o ato de formatar, ou seja, de colocar um formato. Que formato? Aqueles que eu falei lá no sistema de arquivo. Toda vez que você formata, você é obrigado a colocar qual é o sistema de arquivo que você quer usar. Lembra que eu falei do sistema de arquivo? Ele é um modo, lembra lá no início? O que é um sistema de arquivo? Alguém pode me dizer? Aí, que eu falei que o sistema de arquivo, cada sistema de arquivo ele é único. De Windows é o Windows ele é específico, de Windows ele lê só em Windows, de Linux ele lê só em Linux, de Android ele lê só em Android, e por aí vai. Deu para entender? Então, a grande finalidade aqui da formatação
é fazer com que você dê um formato para HD. Entendeu? Dar um formato é dizer qual é o tipo do sistema operacional que você vai instalar. Entenderam? Então, quando eu formato, eu defino o tipo de sistema de arquivo. Vai existir uma etapa que ele vai te perguntar. E ele já vai fazer essa definição de sistema de arquivo. Existem alguns programas específicos que fazem esse processo de formatação e fazem também o processo de partição automaticamente. Ele até cita aí o Gparted, que é um programa que resolve o problema de partição. Porque às vezes o HD não está ruim. A HD está com erro de partição. Certo? Ah, professor, mas partição, o que é partição? Partição é você dividir. Particionar é o ato de repartir. Você tem 3 cômodos na sua casa. E você quer pegar o primeiro cômodo e dividir em 2. Isso é particionar. HD. Isso é feito no HD. É dividir HD. Então, particionamento é o ato de repartir um disco em várias partes, que é chamado de particionamento. E existem algumas maneiras de particionar um disco ou uma mídia de arquivo. Por padrão, só é possível particionar o disco em 4 partições primárias, que podem ter tamanhos variados de acordo com as limitações do sistema de arquivo a serem usados. Essa limitação faz com que surgisse uma maneira de criar partições, o que chamamos de partições estendidas. Com as partições lógicas, é possível subdividir cada partição estendida em 255 partes. Em teoria, dá para dividir uma HD em mais de 1000 partes. Ok? Então, uma observação interessante é que o Windows só pode ser instalado em partição primária. Então, uma partição que você é obrigado a fazer é a partição primária. Então, ficou claro aqui que particionar uma HD é dividir HD. Formatar é um ato de apagar tudo, que é uma consequência, e dar um formato. Quando eu dou um formato, eu dou e eu defino qual é o sistema de arquivos. Né? Automaticamente, é interessante entender que o sistema de arquivo é permitir que o sistema operacional controle os discos. Discos, por sua vez, é o lugar onde eu guardo as informações, que é isso, essa peça que está na tela de vocês aí, ó, que é onde eu gravo tudo. Para eu utilizar um programa
para eu utilizar a parte lógica, eu dependo de um percentual muito grande da HD. Ok? Ele mostra um programinha também que é utilizado para particionar, que é o Partition Magic, que é um programa. Na internet tem vários programas que são utilizados para fazer a partição, certo? E nós vamos falar um pouquinho do que é o MBR e o que é o GPT. Vamos falar um pouquinho dessas tipos de partições e definir o que seria isso aí. A primeira coisa que ele fala é da sigla MBR. Tá? MBR. O que significa? Que é Master Boot Record, que é o primeiro setor do HD. Primeiro setor do HD. Também conhecida como trilha zero. Trilha zero é o primeiro setor da HD. E possui 512 bytes, onde 66 bytes são reservados para a tabela de partição e o restante para o setor de boot. Quando se troca de sistema operacional, a MBR costuma ser sobrescrita com um novo gerenciador de boot, enquanto a tabela de partição é alterada ao fazer um novo particionamento. Existem alguns casos em que 66 bits da tabela de partição fica corrompido, são sobrescritos. Por algum motivo, a HD aparece estar vazia ou sem nenhuma partição. Geralmente é possível recuperar a tabela de partição e os dados usando um programa como o Test Disk, por exemplo. Gente, tem pessoa que elimina, joga fora a HD porque acha que a HD está queimada, mas na verdade não é isso. É porque houve esse erro aqui, ó, no sistema, na trilha zero dela. Então não aparece partição alguma. Então você precisa usar, ele dá um exemplo desse aplicativo aí, ó, Test Disk, que ele vai resolver esse problema. Uma das grandes limitações da MBR é justamente a quantidade de partições primária. Apenas 4 é o fato de não poder existir uma partição primária entre duas partições lógicas. Normalmente você cria a partição primária e depois define a lógica. Aqui a gente falou do MBR, agora a gente vai falar do GPT. Estamos falando de tipos de partições. A GPT é a sigla, né, para Guide Partition Table, ou é um novo padrão vinculado a EFI, que é um novo padrão para substituição do BIOS. A BIOS ele é um chip, tem placa-mãe que ele vem com um modelo, esse modelo GPT, que é um sistema anterior ao Windows 7.
como XP, por exemplo, são incapazes de ler partições em um disco com GBT. GBT é considerado uma evolução da MBT, que permite um suporte a discos de partições maiores de 2 teras. Além de um maior número de partição primária, lembra lá que na MBR poderia criar uma, que ele pode criar até 128 partições primárias. Então, toda vez que eu tenho que criar uma partição, eu tenho que ver lá se, em relação ao BIOS também, né? Em relação à placa-mãe. Se a placa-mãe ela é compatível a GBT ou ela é MBR. Que MBR e GBT, ele está ligado à partição. É o sistema que define lá, que a placa-mãe define quais as HDs podem ser conectadas na placa-mãe e quais não podem. Ao usar computadores modernos como a UEFI, é necessário formatar o disco de acordo com o suporte utilizado. Ou você vai utilizar a GBT para EFI e MBR para o modo Legacy. Tá? Então, essa configuração está definida pela placa-mãe, pela BIOS. Às vezes, ao instalar uma versão mais recente do Windows, não é possível prosseguir sem antes converter. Então, às vezes, é importante fazer essa conversão. Se estiver usando o EFI em versões mais antigas, o Windows não reconhece o disco e as partições, caso não seja convertido em MBR. É provável que, ao instalar uma versão de 32 bits de Windows em discos formatados com GBT, seja necessário converter para MBR, uma vez que o sistema é 32 bits. Não suporta esse sistema de tabela de partição. Então, aqui, gente, toda vez que você instala, você vai instalar e dá problema de não reconhecer HD, pode ser esse problema aqui. Problema de partição. E aí tem que fazer uma conversão. E eu vou explicar como fazer essa conversão agora. Conectou HD, tá tudo conectado certinho. Só que não lê HD, dá um erro. Aí nós devemos colocar o disco em GBT pelo DiskPart. Aí ele fala do procedimento que eu devo fazer isso. Olha lá. Número 1. Como administrador, abra o DiskPart ou pelo prompt de comando. Aí ele fala procedimento, janela R, DiskPart. Então aqui, ó, eu devo sempre fazer em uma HD que eu tenho certeza que os dados que tem nela, eu não vou precisar dele, porque aqui ele já mexe com os dados, tá? Então aqui eu vou fazer nesse pendrive aqui, ó. E outra, eu não posso fazer também em pendrive, em HDs ou pendrives que tem dados, né? Então, igual aqui, ó. Eu vou fazer um backup primeiro. Olha lá, eu vou fazer um backup. Depois que eu tirar os dados do meu HD, do meu pendrive, aí sim eu faço esse procedimento. Olha lá, eu estou tirando os dados do pendrive. Tenho que aguardar um minuto até ele copiar.
Se for muito dados, vai demorar, tá? Para copiar. Aí eu estou tirando os dados do pendrive. E depois eu vou fazer o procedimento que ele está falando aí. Que é alterar, colocar o sistema para GPT. Tem que aguardar um momento. É muito importante tirar os dados, porque senão você vai perder, né? Aí você vai ter uma dificuldade maior para poder recuperar os dados. E os dados, às vezes, para o cliente é muito importante, né? Já aconteceu comigo de eu ter que recuperar HDs lá que tinha fotos importantes para o usuário, tipo fotos de casamento. Então, tome muito cuidado na hora de mexer com partições, porque a partição ela já elimina dados. O backup, às vezes, demora, tá? Depende da quantidade de arquivo, que eu vou ter que aguardar essa finalização aí. Só um minuto, tá? Ó, vamos lá. Já copiei os dados, ó, tirei os dados da HD e coloquei nessa pasta aqui, ó. Backup. Tá na área de trabalho, essa pasta aqui, ó. Então, o meu pendrive, se eu olhar, ele tá vazio agora. Olha lá, Moisés está vazio. Qual que é o tamanho dele? Direito, propriedade. Olha lá. Tá vendo? Totalmente livre. Aí agora eu vou mexer com ele. Lembrando que é o E, ó, E dos pontos. Então, vamos fazer as etapas aí que está definido. Tá tudo no material. Primeiro passo. Janela R. Vou digitar CMD. E vou dar um Enter. CMD. Aí eu vim aqui, ó. CMD. Depois disso, eu vou digitar o comando. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo, colocando o disco em GBT. Então, o primeiro passo, para converter o disco em GBT. Janela R, CMD, Enter. Aí, vou digitar disk, part, dou um Enter. Sim, ele vai entrar, ó, no disk part, que é o comando para resolver partições, né? E
tem esse objetivo de resolver esses tipos de partição. Digitei o comando. Primeiro comando que eu vou dar para me ver quantos discos tem conectado no HD. Desculpa. Quantos discos tem conectado na placa-mãe. Então, eu vou dar um list disk. Olha lá. Ó, tem dois. Dois discos. Open Drive, que é esse pequenininho aqui, ó. De 3.000 MB aqui. E o HD. E o HD que é o que está o sistema. O que está o sistema eu não posso mexer. Tem que mexer nesses dois aqui, ó. Então, já enxerguei os discos através do comando que eu dei aqui, ó, list disk. Aí, eu vou ter que selecionar. Tem que dar um select disk. Vou colocar um número, não é um aqui, ó. 1. Enter. Selecionei o disco. Após isso, use o comando abaixo para limpar. Aqui vem aquela teoria que eu falei. Por que eu copiei aqueles dados para fora da HD? Para não ter o problema de perder. Aqui, essa limpeza que eu faço já é uma perda de dados. Vamos pôr aqui, ó. Clear. Que ele vai fazer uma limpeza. Dou um Enter. Espera aí. Já dei select, né? Select disk 1. Selecionou. Agora eu vou dar o clear. Aí, clear, agora foi. Ó, o disco está limpando. Disk part está limpando. Limpou. Aí que vem o objetivo de não ter nada. Agora nós vamos converter. Agora é o processo de conversão mesmo. Qual o comando que eu uso para converter? Converte GBT. E dou um Enter. Olha lá, o disk part converteu com êxito o disco selecionado em formato GBT. Já formatou, já criou. Prontinho. Só isso. Já converteu. Ok? Eu poderia também... Vou dar um list... Tá? Então, tá vendo como que é fácil? Agora ele está em GBT. Ó, vou dar um list disk. Ó, tá vendo aqui, ó? Disco 1. Tá vendo? Ó o asterisco onde tá. GBT. Tá vendo? Ah, porque eu converti. Entendeu? E eu posso usar esse sistema. Dessa forma. Eu posso converter para GBT ou eu posso converter para MBR. Entendeu? Poderia usar o mesmo recurso para usar também o MBR. Tá? Posso usar também. Só digitar, né? MBR. Olha lá, converteu. Olha lá. Disk part converteu com êxito o disco selecionado em MBR. Olha lá. Anteriormente ele estava como GBT. Agora eu converti para MBR. Entendeu? Vamos dar um list de novo. Tem que atualizar, porque ele já mudou.
list disk. Olha lá, ó, sumiu, ó. Ele está no asterisco dizendo que está selecionado. Esse asterisco significa isso. E aqui embaixo, cadê? Olha lá. Não tem nada nele. Então, quando não tem nada, é porque ele está em MBR. E quando ele está GBT, ele fica o asterisco na direção do disco e na coluna aqui, ó, do GBT. Deu para entender? Então, nós convertemos. Agora, eu vou voltar para GBT, ó. Só que aqui, não pode esquecer que o disco tem que estar selecionado, tá? Igual tá o meu aqui, ó. Então, o certo é fazer primeiro o select, né? É dar um list primeiro, é claro. List, disk. Ele vai listar, ele vai mostrar. Mostrou o disco, aí você dá um select. Que é o passo que eu fiz. Select, disk. Qual que é o número? É o 1 que eu quero, 1. Ah, ele selecionou. Selecionou, aí sim. Então, para eu converter, eu tenho que mostrar os discos através do list. Depois que eu listei, eu seleciono e depois eu converto. Professor, por que eu faço tudo isso? Quando der problema na HD. Eu tenho um tempo eu prestei serviço para um cara numa empresa. Ele era uma lan house, tinha muito serviço. E constantemente acontecia de dar problema na HD. Desse problema. Ele conectava HD não lia, não dava para formatar, não dava para instalar Windows, não dava para particionar, não dava para fazer nada. Parecia que estava queimada. Mas na verdade não era esse problema aqui. Entendeu? Então seria esse passo. Então, olha lá, eu selecionei. Aí, observem aqui, ó, ao selecionar, não tem nenhum asterisco aqui. Só tem asterisco dizendo que eu selecionei o disco 1. Esse asterisco só aparece aqui, ó, na direção GBT se eu converter. Então, vou converter. Para converter, ó, converte. Eu vou colocar GBT. Enter. Converteu. Aí eu tenho que dar um list para eu ver se converteu mesmo. List disk 1. Não, é list disk, né? List disk. Só para lá, ó, o asterisco lá. Tá? Então seria esse procedimento. Para converter, mexer com os tipos de partição. Existem programas que fazem esse processo aqui, tá? Esse processo, por que eu gosto mais desse processo? Porque esse processo você não precisa de aplicativo, você não precisa de programa nenhum. Já existe dentro do sistema operacional Windows. Mas ele fala aí de um programa chamado Rufus, como fazer esse processo. O famoso Rufus. Até o Rufus você pode usar também, se torna mais fácil, né? Mas esse aqui que eu expliquei é a forma mais profunda de fazer o processo. Tá? Mas você pode baixar o Rufus e fazer pelo Rufus, tá? Só você ir no Google aqui, ó, e digitar baixar app Rufus. Acho que é com número, Rufus. Olha lá. Tem um download aí, ó. Se eu baixar ele e instalar. Eu posso fazer. Daí, o que esse Rufus faz? Ele faz esse processo que eu expliquei. Converter para MBR, converter para GBT e formatar. Colocar um sistema de arquivo lá.
que é em TFS, parte 32. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Beleza. Deixa eu... Tranquilo, então. Então, ó, vocês vão fazer o exercício das páginas aí, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Um 68 A E menos, tá bom? Beleza? Então, deixa eu só